Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a avaliação da função renal. Nós vamos dividir essa aula em avaliação da função renal no ambulatório e avaliação da função renal no paciente crítico, agudo ou com lesão renal aguda. Vamos começar a aula apresentando algumas situações clínicas que vão nortear o nosso estudo. Nessas situações clínicas, nós encontramos Dona Maria das Dores, que tem 54 anos e conversava com os demais pacientes enquanto aguardava sua consulta na unidade de saúde da família de Mangue Seco. Ela contava que havia assistido uma entrevista na TV e ficou alarmada com o fato de que diabetes e hipertensão eram fatores de risco para a doença renal crônica e, por esse motivo, ela resolveu procurar atendimento para saber qual era a função do seu rim. Afinal, ela era hipertensa e diabética há muitos anos. Há muito tempo essas doenças a castigavam e ela até chegou a ter uma perna amputada por conta do diabetes. Já Inácio, de 25 anos, que aguardava consulta para avaliar um quadro de inchaço nos membros inferiores, e Amélia, de 30 anos, que aguardava para realizar uma consulta de rotina da saúde da mulher, ficaram alarmados com a fala de Dona Maria das Dores sobre a doença renal crônica, a hemodiálise, etc., e resolveram que também queriam avaliar a função dos seus rins. E a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é por que devemos avaliar a função renal? Nós devemos avaliar a função renal porque a doença renal crônica ela é caracterizada pela diminuição da função renal e ela é prevalente e silenciosa. As manifestações clínicas da doença renal crônica elas vão surgir geralmente com uma taxa de filtração glomerular menor do que 30 ml por minuto, ou seja, depois que houve perda de cerca de 70% da função renal ou mais. Embora silenciosa, a doença renal crônica ela possui fatores de risco bem conhecidos, como o diabetes e a hipertensão. Dessa forma, a avaliação da função renal como rastreio da doença renal crônica nesse grupo de pacientes deveria ser realizada. Todavia, essa não é a realidade. Existem diversos estudos demonstrando que o rastreamento da doença renal crônica entre pacientes diabéticos e hipertensos acompanhados por médicos generalistas é menor que 10%, após em média cerca de 10 consultas. Ou seja, nós não avaliamos a função renal de pacientes com fatores de risco para a doença e com isso deixamos passar desapercebido o diagnóstico da doença renal em estágios precoces e com isso não tomamos medidas para evitar a progressão da doença renal crônica. O impacto do subrastreio é visto no número crescente de pacientes, especialmente diabéticos e hipertensos, iniciando diálise no país em regime de urgência. A segunda pergunta que nós devemos nos fazer é quem deve ter a função renal avaliada. A avaliação ela deve ser realizada em indivíduos que apresentam sintomas ou sinais de doença renal e ou apresentem fatores de risco para a doença renal crônica, como por exemplo diabetes mellito, a hipertensão arterial sistêmica, história de doença cardiovascular, história familiar de doença renal, história de injúria renal aguda e pacientes obesos com IMC maior do que 30 kg por metro quadrado. A obesidade é um fator de risco porque, com o aumento da superfície corpórea, existe também um aumento da taxa de filtração glomerular, uma necessidade de aumento da filtração glomerular para dar conta de toda essa superfície corpórea. A terceira pergunta é com que frequência eu devo avaliar a função renal
destes pacientes com fatores de risco. A frequência dos exames de avaliação da função renal em grupos de alto risco não foi rigorosamente estudada e as recomendações elas são baseadas em opiniões. No Brasil, por exemplo, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde recomenda a solicitação anual da creatinina em pacientes hipertensos e diabéticos. Inclusive, a porcentagem de pacientes diabéticos e hipertensos com dosagem de creatinina anual é utilizada como parâmetro de qualidade na assistência prestada para este grupo de pacientes. Vale destacar que a triagem populacional em indivíduos que não apresentam fatores de risco identificadas não é recomendada. Isso não significa que pessoas sem fatores de risco não possam ter doença renal, mas que o rastreio ou a triagem populacional em indivíduos sem sintomas ou sem fatores de risco não é custo efetiva. De forma resumida, pacientes portadores de diabetes mellitus, hipertensão arterial, doença cardiovascular, história de injúria renal aguda, obesos e história familiar de doença renal crônica devem ter sua função renal avaliada anualmente. Retornando para os nossos problemas clínicos norteadores, Dona Maria das Dores é diagnosticada com hipertensão e diabetes de longa data. Ela deveria ter a sua função avaliada no momento do diagnóstico da hipertensão e do diabetes e anualmente durante todo o seu acompanhamento ambulatorial. Inácio, embora não apresente os fatores de risco elencados anteriormente, é jovem e apresenta queixa que pode ter etiologia renal. Ele tem uma síndrome edemigênica. Na presença de sinais e sintomas onde a doença renal faz parte do diagnóstico diferencial, a avaliação da função renal deve ser realizada. Nesse caso, a solicitação de exames com essa finalidade encontra-se bem indicada. Já a Amélia não apresenta fatores de risco ou sinais e sintomas sugestivos de acometimento renal e, dessa forma, não tem indicação de avaliação da função renal. E como podemos avaliar a função renal? Bom, para manter a homeostase corporal, os rins exercem um papel crucial no controle do balanço hídrico, eletrolítico, no equilíbrio ácido-base, no ajuste da osmolaridade plasmática e no controle da pressão renal. Além disso, como podemos ver, o rim também apresenta funções endócrinas. Todas essas funções do rim são afetadas com a redução da taxa de filtração glomerular e por isso devemos utilizar a taxa de filtração glomerular para avaliar a função renal dos indivíduos. A avaliação da taxa de filtração glomerular nos permite estabelecer o diagnóstico de doença renal crônica e seu estadiamento, avaliar a progressão da doença renal crônica e ajustar a dose de medicamentos de eliminação renal. E, finalmente, já que sabemos que a taxa de filtração glomerular é a forma que devemos avaliar a função renal, qual é a taxa de filtração glomerular que consideramos normal? Considera-se a taxa de 90 a 120 ml por minuto por 1,73 metros quadrados, com variação entre os indivíduos de acordo com massa muscular e, portanto, idade e gênero, como o valor da normalidade. É importante destacar que na gravidez a taxa de filtração glomerular ela aumenta cerca de 50% no primeiro trimestre e normaliza após o parto. Por sua vez, após os 40 anos de idade, sugere-se que a taxa de filtração glomerular diminui cerca de 0,75 a 1 ml por minuto por ano, e isso faz parte do processo de envelhecimento normal dos indivíduos. Por último, devemos responder como devemos medir a taxa de filtração glomerular.
A taxa de filtração glomerular ela pode ser estimada através de fórmulas matemáticas, utilizando biomarcadores dosados no sangue, como veremos à frente. Também podemos avaliá-la através do cálculo do clearance de uma substância, que utiliza a dosagem sérica de uma substância, o volume urinário em 24 horas e a dosagem urinária dessa substância na urina de 24 horas. A substância ideal para essa medida, ela deve ser filtrada livremente pelo glomérulo, não deve ser reabsorvida nem secretada pelo túbulo. Se for reabsorvida pelo túbulo, uma menor quantidade da substância será eliminada na urina, subestimando a taxa de filtração glomerular. Ou seja, se o glomérulo filtra 100 de uma substância, mas o túbulo reabsorve 20, será eliminado apenas 80. Dessa forma, a dosagem dessa substância subestima a taxa de filtração glomerular. Afinal, embora tenha sido dosado 80, o glomérulo filtrou 100. Caso essa substância seja secretada no túbulo, uma concentração na urina será maior do que a que foi filtrada, superestimando a taxa de filtração glomerular. Ou seja, se for filtrado 100 pelo glomérulo, mas o túbulo secretar 10, será eliminado 110, dos quais apenas 100 foi filtrado pelo glomérulo. Há então uma superestimativa da função renal. Adicionalmente, uma substância que sirva de marcador para a taxa de filtração glomerular deve ser produzida de forma constante pelo organismo, para que o seu nível sérico seja estável. Vale destacar, todavia, que além destes marcadores endógenos, ou seja, produzidos pelo organismo, a filtração glomerular pode ser avaliada por marcadores exógenos, ou seja, substâncias que eu administro no corpo. Dentre essas substâncias, podemos destacar a inulina, o iotalamato e o ioichol. Todavia, essas substâncias exógenas são utilizadas apenas para pesquisa clínica. Seu uso na prática clínica é incomum, especialmente pelo seu custo elevado e pela necessidade de administração venosa destes marcadores. Dentre os marcadores endógenos utilizados, a creatinina é a grande estrela da avaliação da função renal e começaremos a conversar um pouco sobre ela. A creatinina ela é produzida de forma constante, ela é livremente filtrada pelo glomérulo e não é reabsorvida pelos túbulos. Porém, pode ser secretada em até 10%, e este é um motivo para que ela não seja considerada uma substância ideal. É um produto final do catabolismo muscular e a sua produção é proporcional à massa muscular dos indivíduos. Assim, ela varia com a idade, o gênero e a raça. As vantagens do uso da creatinina como marcador da filtração glomerular incluem a facilidade na mensuração, o baixo custo, a padronização internacional para a realização do método e a ampla disponibilidade do exame. Várias substâncias interferem na medida da creatinina. Visando eliminar os erros, diversas modificações foram realizadas nos métodos clássicos de dosagem. As várias técnicas utilizadas que medem a creatinina apresentam valores mais baixos, de até 1,2 miligramas por decilitro. Entretanto, a faixa de normalidade ainda apresenta variações entre os laboratórios. Por esse motivo, aconselhamos considerar em adultos clinicamente estáveis a creatinina sérica até 1 miligrama por decilitro como valor de normalidade. Quando valores maiores são encontrados, devemos estimar a filtração glomerular através de fórmulas matemáticas, como veremos mais à frente.
ao invés de utilizarmos a creatinina isoladamente para controle e acompanhamento dos pacientes. Podemos apresentar aqui alguns fatores que afetam a concentração sérica de creatinina. Dentre eles, podemos encontrar a idade, que exerce um efeito de redução na creatinina devido a uma menor produção de creatinina causada pela redução da massa muscular relacionada à idade, o gênero feminino, que vai cursar também com redução da creatinina devido à menor produção de creatinina devido à redução de massa muscular nas mulheres, afro-americanos, que exercem um efeito de aumento da concentração sérica de creatinina devido à maior produção de creatinina devido à maior massa muscular média em afro-americanos, a dieta vegetariana, que exerce um efeito de redução na creatinina devido à menor produção da creatinina, ingestão de carnes cozidas e suplementos de creatina, que exercem um efeito de aumento na concentração sérica de creatinina devido a uma maior produção de creatinina transitória, embora possa ser compensada pelo aumento transitório da taxa de filtração glomerular. Indivíduos musculosos que também aumentam a concentração plasmática de creatinina devido a uma maior produção muscular, devido ao aumento da massa muscular e ou pela maior ingestão proteica. Pacientes com desnutrição, perda muscular e amputações têm como efeito na concentração sérica de creatinina a redução. Isso ocorre devido à menor produção de creatinina causada pela redução da massa muscular e ou à menor ingestão proteica. O uso de medicamentos como o trimethoprim e a cimetidina exercem um aumento na creatinina plasmática devido à redução da secreção tubular de creatinina. Já os cetoácidos e as cefalosporinas podem causar um aumento na concentração plasmática de creatinina devido à interferência com um ensaio picrato alcalino para a detecção da creatinina. Falando agora sobre o clearance da creatinina em urina de 24 horas, a coleta de urina de 24 horas para avaliação da taxa de filtração glomerular sempre foi muito utilizada. A partir da publicação das diretrizes para diagnóstico e manejo da doença renal crônica em 2012, a utilização de equações para estimar a taxa de filtração glomerular, que falaremos mais à frente, foi preconizada e esse método passou a ser menos utilizado. A coleta de urina de 24 horas é um método seguro e, entretanto, trabalhoso, e muitos laboratórios não orientam os pacientes sobre a forma adequada de coleta, resultando em erros. E como eu devo orientar a coleta de urina de 24 horas para o meu paciente? Determina-se um horário pela manhã, que será considerado o horário de início, e quando o indivíduo urina, esvaziando completamente a bexiga no vaso sanitário. A partir de então, toda a urina é coletada em frascos apropriados, inclusive durante a madrugada, caso esse paciente venha se levantar para urinar. Não existe um número mínimo nem máximo de frascos a serem utilizados. O paciente pode urinar 4 litros, 2 litros, 1 litro. Isso vai variar conforme a produção de urina ao longo das 24 horas. E a última urina será da manhã, no mesmo horário que foi iniciada a coleta no dia anterior. Um exemplo seria, se o paciente desperta às 7 da manhã, ao despertar, aquela primeira urina de quando acorda, ele fará no vaso sanitário, ela será desprezada. A partir daquele horário, por exemplo, às 7 da manhã da segunda-feira, esse paciente fará todas as outras urinas no coletor. Acordou, fez xixi no vaso sanitário. A partir de então, naquele horário, 7 da manhã, o paciente passará a coletar
todas as urinas no coletor. Isso deve ser coletado até que esse paciente desperte às 7 horas da manhã do dia seguinte, no caso terça-feira, e colete essa última urina no coletor. Se esse paciente despertar no primeiro dia às 5 horas da manhã, o término da coleta será obrigatoriamente às 5 horas da manhã do dia seguinte, e assim por diante. Recapitulando, acordou no primeiro dia às 6 da manhã, o paciente vai fazer a primeira urina no vaso sanitário e a partir de então ele irá urinar no coletor ao longo das 24 horas, inclusive se ele acordar de madrugada para urinar, e às 6 da manhã do dia seguinte, tá? Sempre começar urinando, esvaziando a bexiga no vaso sanitário e concluir no mesmo horário que acordou e urinou no dia anterior, só que concluindo no coletor. E como que eu devo calcular o clearance da creatinina a partir dos resultados obtidos? Nós basicamente devemos multiplicar o valor da creatinina urinária pelo volume urinário por minuto e dividir pela concentração plasmática da creatinina. Nós temos aqui um exemplo. No resultado do exame, a creatinina na urina do paciente foi de 62 mg por decilitro. A creatinina plasmática ou sérica foi de 1,3 mg por decilitro. E durante 24 horas, o paciente urinou 1.872 ml. Mas eu preciso desse volume urinário não em 24 horas, mas em minutos, tá? E 24 horas possui 1.440 minutos. Dessa forma, eu vou dividir 1.872 ml por 1.440 minutos, tendo como resultado 1,32 ml por minuto de urina. Então, multiplicando a creatinina urinária, que foi 62, vezes o volume urinário por minuto, que foi de 1,32, dividido pela creatinina sérica ou plasmática, que foi 1,3, o resultado será um clearance da creatinina na urina de 24 horas de 58,8 ml por minuto. O clearance da creatinina, ele deve ser preferencialmente realizado em pacientes com alterações da massa muscular, como, por exemplo, pacientes amputados, usuários de cadeira de rodas, indivíduos acamados cronicamente, desnutridos, fisiculturistas, pacientes com uma massa muscular muito grande, tá? Além disso, em situações agudas de perda de função agudamente ou pacientes hemodinamicamente instáveis, a coleta da urina de 24 horas para avaliação do clearance da creatinina também pode ser útil para avaliação da taxa de filtração glomerular. Devemos lembrar também que a creatinina sérica ela é secretada, no túbulo renal, como já comentamos anteriormente. Dessa forma, parte da creatinina que é dosada na urina, ela não foi filtrada pelo glomérulo, mas secretada pelo túbulo renal. Além disso, quando existe uma perda importante da taxa de filtração glomerular, ocorre um aumento da secreção tubular de creatinina. Assim, o clearance da creatinina em urina de 24 horas, ele tende a superestimar a taxa de filtração glomerular, especialmente em pacientes com taxa de filtração glomerular reduzida. Bom, considerando as dificuldades para a coleta de urina de 24 horas, utiliza-se a estimativa da taxa de filtração glomerular a partir de equações.
Como falamos anteriormente, as diretrizes para o diagnóstico e manejo da doença renal crônica em 2012 recomendam o uso da estimativa da taxa de filtração glomerular a partir de equações. Essas estimativas elas devem ser utilizadas em pacientes com creatinina sérica maior do que 1 mg por decilitro. A partir da medição da taxa de filtração glomerular calculada por marcadores exógenos considerados padrão ouro em diferentes estudos independentes, foram avaliados fatores que influenciariam a taxa de filtração glomerular, e assim determinou-se uma nova equação que recebeu o nome do estudo que a definiu, que é o Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, ou CKDEP. Na realidade, são 4 equações que contemplam indivíduos com creatinina normal e aqueles com creatinina elevada, além de diferentes gêneros. Embora existam outras equações para estimativa da taxa de filtração glomerular, a equação do CKDEP é considerada a mais acurada por ter avaliado um número maior de indivíduos e por ter incluído portadores de diabetes mellitus. Essa equação utiliza a concentração sérica da creatinina, a idade, o sexo e a raça. Os indivíduos da raça negra avaliados no desenvolvimento dessa equação eram americanos e, sabidamente, apresentam massa muscular aumentada. Por esse motivo, em nosso meio, não devemos considerar a raça, ou seja, todos serão considerados na opção outros, uma vez que essa equação não foi validada para a nossa população. E como eu vou realizar o cálculo da taxa de filtração glomerular estimada através da fórmula do CKDEP? Bom, como vocês podem ver, essa é uma fórmula bastante complicada para ser calculada à mão e, por esse motivo, são utilizados aplicativos de celular que realizam o cálculo, tá? Se vocês pesquisarem, existem diversos aplicativos gratuitos, tanto para iPhone quanto para Android, que podem ser baixados. Um dos exemplos está na tela, que é a calculadora de taxa de filtração glomerular do National Kidney Foundation. Vamos aqui tentar utilizar um exemplo. O senhor Robério, que é brasileiro, tem 50 anos e comparece para consulta, trazendo consigo o resultado de exames laboratoriais de rotina que fez por conta própria. Todos os exames encontravam-se normais, exceto sua creatinina sérica, cujo valor era de 1,4 mg por decilitro. O paciente ele não possui alterações significativas da musculatura e a pergunta é qual a função renal do Sr. Robério. Como vimos, ele tem uma creatinina fora do normal e por isso nós não devemos utilizá-la de forma isolada, nós devemos colocá-la na fórmula do CKDEP para estimar a taxa de filtração glomerular. Nesse sentido, nós vamos considerar o sexo do Sr. Robério, a idade do Sr. Robério, o valor da creatinina dele e no campo da etnia nós vamos marcar outro, tá? Porque ele não é negro americano. Então, a creatinina sérica de 1,4, a idade de 50 anos, ele tem como gênero masculino e nós marcamos aqui em etnia outro. E aí o resultado calculado pela fórmula é de uma taxa de filtração glomerular de 58 ml por minuto por 1,73 metros quadrados, ou seja, o Sr. Robério possui doença renal crônica. Aqui eu peço espaço para a gente fazer um breve comentário sobre a equação de Crocroft-Gault, que apesar de ter sido muito utilizada, não tem seu uso recomendado na atualidade. E lembrem-se disso quando vocês aprendê-las no cursinho pré-residência, tá? Embora vários cursinhos ensinem essa fórmula, porque elas podem cair na prova de residência,
Na prática clínica, não utilizem a fórmula de Crocroft-Gault. Essa é uma equação que foi desenvolvida nos anos 50 a partir da avaliação de poucos indivíduos e utilizando um método de dosagem da creatinina distinto do atual. Adicionalmente, utiliza o peso corporal no numerador da equação, o que superestima o resultado da taxa de filtração glomerular em pacientes obesos e com edema. Resumindo até aqui, o valor da creatinina sérica isoladamente só deve ser utilizado quando dentro do valor da normalidade, ou seja, em indivíduos com creatinina sérica até 1 mg por decilitro. Quando a creatinina sérica for maior do que 1 mg por decilitro, nós devemos utilizar a equação do CKD-EPI para estimar a taxa de filtração glomerular. O clearance da creatinina com coleta de urina de 24 horas deve ser realizado em pacientes com alterações da massa muscular, como pacientes amputados, usuários de cadeira de rodas, indivíduos acamados cronicamente, desnutridos e fisiculturistas. Outro marcador endógeno que pode ser utilizado para avaliar a taxa de filtração glomerular é a cistatina C. A sua concentração sérica tem relação direta com a taxa de filtração glomerular, sofrendo o mínimo efeito da idade, gênero e massa muscular. Entretanto, como a sua concentração sérica depende do metabolismo do túbulo proximal, com a diminuição dos néfrons funcionantes, sua utilidade é limitada na doença renal crônica. As diretrizes do CADIGO sugerem que as equações que combinam a creatinina e a cistatina C seriam mais precisas para a avaliação da taxa de filtração glomerular do que as equações que utilizam cada marcador de maneira isolada. Porém, a vantagem clínica de se utilizar essa abordagem ainda é motivo de debate. Adicionalmente, a dosagem da cistatina C ela é mais cara do que a da creatinina e ainda se encontra em processo de uniformização internacional. Estudos da atenção primária sugerem que o uso da taxa de filtração glomerular estimada pela cistatina C não melhorou a previsão do risco de DRC e associou-se com um aumento do seu custo. Assim, o uso da cistatina C para avaliação da função renal, considerando seu custo, efetividade e impacto na saúde pública, carece de melhores esclarecimentos. Saibam que as equações que combinam cistatina C e creatinina parecem ser mais precisas, principalmente em pacientes com alterações da musculatura, como amputados, cadeirantes. Todavia, não justificam os custos, pois não parecem melhorar a previsão de risco de DRC. Dessa forma, não há justificativa para o seu uso, especialmente na atenção primária e por médicos generalistas. Por último, falaremos da ureia, que convencionalmente é solicitada junto à creatinina para avaliação da função renal, embora não deveria. A creatinina não deve ser utilizada para avaliar a taxa de filtração glomerular, pois possui valor limitado como biomarcador para a função renal. Apesar de ser totalmente filtrada pelo glomérulo, a ureia é reabsorvida e secretada ao longo dos túbulos renais e participa diretamente do mecanismo de concentração e diluição da urina. Ou seja, a carga filtrada pelo glomérulo não é semelhante à carga excretada na urina. Além disso, outras variáveis alteram a sua concentração sérica, como por exemplo os estados catabólicos, o uso de corticoides ou quimioterápicos e a hemorragia gastrointestinal. Assim, a ureia não deve ser solicitada para avaliar a taxa de filtração glomerular de indivíduos. A ureia deve ser solicitada para avaliação de retenção de escórias nitrogenadas em pacientes que possuem disfunção renal conhecida. Resumindo até aqui,
A ureia sérica não deve ser utilizada para avaliar a taxa de filtração glomerular. O valor da creatinina sérica isoladamente só deve ser utilizado quando dentro do valor da normalidade, ou seja, menor ou igual a 1 mg por decilitro. Quando a creatinina sérica for maior do que 1 mg por decilitro, devemos utilizar a equação do CKDEP para estimar a taxa de filtração glomerular. Em situações especiais, a cistatina C pode ser utilizada para avaliação da função renal, utilizada na fórmula do CKDEP para creatinina e cistatina C. O clearance da creatinina com coleta de urina de 24 horas deve ser realizado em pacientes com alterações na massa muscular, como amputados, usuários de cadeira de rodas, indivíduos acamados cronicamente, desnutridos ou fisiculturistas. Retornando lá para os nossos problemas clínicos norteadores, Dona Maria das Dores pode se beneficiar da avaliação da função renal com a coleta do clearance da creatinina em urina de 24 horas, visto que ela é amputada, ou seja, tem perda de massa muscular. Caso você opte por iniciar a triagem com a dosagem da creatinina sérica, você não estará errado. Já o paciente Inácio deve ter sua função renal avaliada com a solicitação da creatinina sérica. Caso o resultado seja superior a 1 mg por decilitro, o resultado deve ser utilizado para cálculo da taxa de filtração glomerular estimada através da fórmula do CKDEP. Esse é um fluxograma que sugere a abordagem da avaliação da função renal na atenção primária à saúde. Portadores de diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, história familiar de doença renal crônica, história de injúria renal aguda e obesidade com IMC maior do que 30 kg por metro quadrado deverão ter a sua creatinina sérica dosada no momento do diagnóstico e anualmente. Caso essa creatinina sérica seja maior do que 1 mg por decilitro, devemos estimar a taxa de filtração glomerular com a fórmula do CKDEP. Se a taxa de filtração glomerular estimada for maior do que 60 ml por minuto, nós devemos solicitar a creatinina desse paciente anualmente. Caso o resultado seja menor do que 60 ml por minuto, nós devemos nos perguntar se existem situações clínicas que comprometem a consistência dos resultados da taxa de filtração glomerular estimada. Se a resposta for não, nós dizemos que esse paciente possui doença renal crônica. Esse, por exemplo, é o exemplo do paciente Robério, aquele paciente de 50 anos com creatinina de 1,4, que nós calculamos a taxa de filtração glomerular no CKDEP e observamos uma taxa de filtração glomerular de 58 ml por minuto. Aquele paciente não apresentava alterações da massa muscular, ou seja, situações clínicas que comprometeriam a consistência dos resultados. Se esse paciente mantiver essa taxa de filtração glomerular menor do que 60 durante 3 meses, nós consideramos ele como portador de doença renal crônica. Se, por outro lado, esse paciente ele possui alguma situação que altere a composição muscular corporal, como, por exemplo, halterofilistas, pacientes musculosos, pacientes amputados, pacientes desnutridos, nós devemos considerar a solicitação do clearance da creatinina na urina de 24 horas. Se o resultado do clearance da creatinina for menor do que 60 ml por minuto e esse paciente mantiver os achados por até 3 meses, por mais de 3 meses, na verdade, nós vamos considerá-lo um paciente portador de doença renal crônica. Se, por outro lado, o resultado não for menor do que 60 ml por minuto, nós devemos solicitar a creatinina anualmente e reavaliar o paciente anualmente. Retornando então para os nossos problemas clínicos norteadores,
Dona Maria das Dores apresentou 1,7 mg por decilitro de creatinina sérica. Como o valor foi acima da normalidade, deveremos estimar a taxa de filtração glomerular com a fórmula do CKDEP, cujo resultado para Dona Maria, que tem 54 anos, é mulher e tem 1,7 de creatinina, o resultado é compatível com doença renal crônica, com a taxa de filtração glomerular estimada de 33,7 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Já o paciente Inácio apresentou como resultado 0,8 mg por decilitro de creatinina. Dessa forma, podemos afirmar que a função renal de Inácio é normal e a síndrome edemigênica do paciente deve ser avaliada quanto a outras etiologias, inclusive através do rastreio de perda de proteínas na urina. Esmiuçando um pouco o caso da Dona Maria das Dores, por ela ser amputada, ela possui fator de risco que afeta a concentração sérica da creatinina, reduzindo-a. Afinal, existe uma menor produção de creatinina causada pela redução de massa muscular. Dessa forma, a taxa de filtração glomerular estimada com a fórmula do CKDEP de 33,7 ml por minuto por 1,73 metros quadrados possivelmente superestima a função renal da paciente. Nesse sentido, deve-se considerar a solicitação do clearance da creatinina em urina de 24 horas. Uma outra alternativa é o uso da fórmula do CKDEP, que utiliza a creatinina e a cistatina C séricas combinadas. Todavia, devemos lembrar que a cistatina C ela tem custo elevado e, na maior parte das vezes, não encontra-se disponível no Sistema Único de Saúde. Como devemos interpretar a taxa de filtração glomerular estimada? Como podemos classificar os nossos resultados? Nós não vamos conversar sobre essa tabela toda, porque a parte de proteinúria será abordada em uma outra aula. Focando apenas na taxa de filtração glomerular, podemos observar que pacientes com taxa de filtração glomerular maior do que 90 ml por minuto são considerados normais. Pacientes com taxa de filtração glomerular entre 60 e 89 são considerados estágio G2 de doença renal crônica, com uma redução discreta da taxa de filtração glomerular. Pacientes com taxa de filtração glomerular entre 45 e 59 são considerados pacientes G3A, com discreta ou moderada redução da taxa de filtração glomerular. Pacientes com taxa de filtração glomerular entre 30 e 44 são considerados estágio G3B, ou seja, redução moderada da taxa de filtração glomerular. Pacientes com resultado entre 15 e 29 ml por minuto são pacientes no estágio G4 com uma redução grave da taxa de filtração glomerular. E pacientes com resultado menor do que 15 são considerados pacientes com falência renal e encontram-se no estágio G5. Se observarmos o resultado da taxa de filtração glomerular estimada da paciente Maria das Dores e observando o resultado de 33,7 ml por minuto, com este exame, podemos dizer que ela se encontra no estágio G3B com uma redução moderada da taxa de filtração glomerular, com resultado aí entre 30 e 44. Agora nós vamos abordar mais especificamente a avaliação da função renal no paciente com lesão renal aguda ou injúria renal aguda. Como vimos agora há pouco, os métodos mais comumente utilizados para estimar a taxa de filtração glomerular em adultos são a concentração sérica da creatinina, o clearance da creatinina em urina de 24 horas e a taxa de filtração glomerular estimada através da equação do CKDEP.
As equações que usam a concentração de creatinina sérica para estimar a taxa de filtração glomerular foram derivados de pacientes não hospitalizados e com função renal estável, ou seja, elas não se aplicam para pacientes com lesão renal aguda ou injúria renal aguda. Embora fórmulas mais complexas tenham sido propostas para estimar a taxa de filtração glomerular a partir da mudança nos valores de creatinina entre pacientes com IRA, qualquer equação que usa creatinina pode levar a erros entre pacientes que não estão em estado de equilíbrio. Por exemplo, no início do curso da injúria renal aguda, a creatinina sérica ela pode estar baixa porque ainda não houve tempo adequado para que ela se acumule no sangue. Nesses casos, as equações que usam a creatinina superestimarão a função renal. A creatinina sérica também pode estar falsamente baixa imediatamente após a cirurgia cardíaca com o uso de circulação extracorpórea devido à administração de grandes volumes de fluido intravenoso durante a cirurgia, o que expande o volume do fluido extracelular e, consequentemente, o volume de distribuição da creatinina. Como vocês podem ver na figura, fora do estado de equilíbrio, como na IRA, há um atraso na elevação da concentração sérica de creatinina devido ao tempo necessário para a retenção do marcador de filtração endógeno. De maneira análoga, após a recuperação da taxa de filtração glomerular, existe um atraso até a vazão ou excreção do marcador retido. Dessa forma, durante esse período, nem a concentração sérica, nem a taxa de filtração glomerular estimada pelo CKDEP refletem com precisão a taxa de filtração glomerular medida. E como vamos fazer então? Nós devemos observar a curva da creatinina do paciente ao longo do tempo. Se existe aumento importante da creatinina sérica, significa que existe queda ainda mais importante da taxa de filtração glomerular do paciente. Se existe queda importante da concentração plasmática da creatinina, significa que existe aumento ainda mais importante da taxa de filtração glomerular. Assim, se a creatinina está subindo, o paciente está perdendo função. Se a creatinina está caindo, o paciente está recuperando função. Adicionalmente, vale a pena destacar que são critérios diagnósticos para a lesão renal aguda baseados na creatinina sérica, um aumento da creatinina sérica basal maior do que 0,3 mg por decilitro em 48 horas, ou um aumento da creatinina sérica basal maior do que 50% em 7 dias. Na situação clínica deste slide, por exemplo, podemos observar que entre os dias 1 e 2, o paciente manteve a função renal estável. Todavia, houve aumento maior do que 0,3 entre o dia 1 e o dia 3 e entre o dia 2 e o dia 3. Dessa forma, no D3, podemos dizer que o paciente apresentou lesão renal aguda, porque houve aumento maior do que 0,3 mg por decilitro em 48 horas. Se observarmos a curva de creatinina sérica do paciente, ao longo desse tempo, podemos afirmar que o doente experimentou perda de função renal nos dias subsequentes, atingindo o pico de elevação da creatinina no D6. A partir de então, o paciente apresentou resposta terapêutica cursando com queda dos níveis da creatinina sérica, ou seja, com melhora da função renal, retornando ao basal do paciente no D9. Resumindo, então, esse segmento da avaliação da função renal no paciente com lesão renal aguda, a ureia sérica não deve ser utilizada para avaliar a taxa de filtração glomerular. Ela é útil para avaliar a retenção de escórias nitrogenadas em pacientes que apresentem função renal prejudicada conhecidamente.
As equações não têm utilidade no cenário da lesão renal aguda. Aumentos da creatinina sérica maior do que 0,3 mg por decilitro em 48 horas ou maior do que 50% em 7 dias em relação à creatinina sérica de base do doente são o suficiente para o diagnóstico de lesão renal aguda. A creatinina sérica deve ser avaliada comparativamente dia a dia com a determinação da creatinina sérica de base. E o clearance da creatinina com coleta de urina de 24 horas pode ser utilizado para avaliação da função renal nesses pacientes, embora na prática não sejam utilizados. Isso porque não apresenta muita coisa a acrescentar e podem ocorrer erros de coleta, o que pode falsear a interpretação dos resultados. É isso. Obrigado pelo tempo. Espero que tenha contribuído para a formação de vocês. Até mais!